Olá, mulheres! Me conta uma coisa aqui. Você gostaria de saber o segredo para ter mais foco e menos ansiedade? Pois você não está sozinha. Essa resposta apareceu mais de uma vez no último evento que eu fiz sobre bem-estar feminino. E sim, mulher, é possível, mesmo você sendo mãe, profissional, tendo carreira, casa, filhos, 1 milhão de coisas para dar conta, que parece que justifica você estar sempre ansiosa, porque afinal de contas somos mulheres e estamos quase sempre sobrecarregadas. Eu quero te dizer uma coisa: não é normal você estar sempre hiperacelerada, sempre ansiosa, sempre preocupada, como se isso fosse sinal de uau, eu sou super produtiva, Ju, eu cuido de tudo e de todos ao mesmo tempo, eu samba, eu danço, eu rebolo e eu dou conta de tudo e de todos com muita eficiência. Só não consegue dormir direito, né? Ou tem que viver medicado o tempo inteiro porque sua ansiedade está lá em cima. Saiba que isso não é normal. A gente normalizou supermedicalização na sociedade, a gente normalizou todo mundo ter ansiedade, e o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Isso não é normal. Mas existe uma forma natural e simples de você aprender a diminuir essa ansiedade e melhorar o seu foco. Se você quer saber, fica comigo nessa aula, você está no lugar certo, porque eu sou especialista em yoga, em meditação mindfulness e também em bem-estar feminino. Vamos chegando, para você que não me conhece, eu sou a professora Juliana Leal e a gente vai começar agora mesmo a nossa aula. Nessa aula de yoga, gente, não se preocupe, porque não é um nível avançado. Meu propósito aqui no YouTube é trazer a yoga para mulheres como você, que não tem tempo sobrando, mas que precisam aprender a ter mais tempo para cuidar de si. Então, se você se identificou nesses próximos 14 minutinhos, a gente vai aprender a como diminuir essa ansiedade. Combinado? Primeira atividade, a gente vai sentar com a perninha dobradinha. Ai, Ju, meu joelho dói. Tá, se você tá na fase da sua vida de joelho de paçoca, eu te entendo, porque eu conheço várias mulheres também nessa situação. Precisa parar de fazer atividade? Não, mulher, tem que fazer atividade para você proteger os seus ossinhos com os seus músculos, tá? Então, vou sempre oferecer para vocês adaptações, tá? Nenhuma aula minha vai ser difícil, que você não vai conseguir acompanhar. E você vai adaptar para o que o seu corpo consegue fazer hoje. Então, meu convite é para você sempre voltar, sempre alongar o seu corpo, mas nunca ultrapassar os seus limites. Quem sabe do seu corpo é você, tá? Melhor do que eu, ou qualquer professor presencial também, tá bom? Então, se você precisa de um apoio para o seu corpo, tenha humildade para usar. Coloca um bloquinho, se não tem bloquinho, coloca uma toalhinha enrolada embaixo de cada joelho. Então traz conforto, traz carinho para o teu corpo, tá bom? E vamos lá. Estica um pouquinho essa coluna e solta um pouco esse ar. Vamos fazer um breve exercício de meditação mindfulness, que é a atenção plena. Vamos simplesmente observar a nossa respiração. Não é um exercício de pranayama, em que você vai ter que seguir uma ordem específica de como respirar. Eu quero apenas que você traga sua atenção, mantendo os olhos fechados ou entreabertos, olhando para um ponto fixo à sua frente. A coluna ela está levemente retinha, ela está alongada, mas não tensa. Baixa um pouquinho o seu queixo para você trazer um pouco de alívio para essa região de trás do seu pescoço, da sua cervical. E apenas observa o fluxo da sua respiração. O ar entrando e o ar saindo. O ar entrando e saindo. Agora eu te convido a relaxar a musculatura do seu rosto, distensionar. E se qualquer pensamento vier à sua mente agora,
qualquer distração que seja, eu vou te pedir para você usar a seguinte imagem. Imagina que cada pensamento que te distrair da sua respiração, você está sentada na beira de um rio, olhando o fluxo do rio, e você está vendo umas folhinhas caindo da árvore, e a água, a correnteza da água leva essas folhinhas embora. Como as folhas do outono aqui no Canadá caem, lindas, multicores. Cada pensamento desse que chegar na tua mente agora, você não vai se apegar a ele. Você vai pegar esse pensamento ou essa imagem e vai colocar dentro dessa folhinha. De uma maneira bem fluida. E simplesmente deixa esse pensamento ir embora com a correnteza. E volta a sua atenção de volta para a respiração. Percebe as sensações do seu corpo, como a sua respiração vai se acalmando à medida que a gente acalma os nossos pensamentos. Percebe qualquer desconforto e simplesmente tolera um pouco esse desconforto. Inspira e expira. O seu corpo sabe respirar. Agora te convido a abrir os olhos bem devagar. E agora gira o teu punho para um lado e gira o teu punho para o outro. E se você, mulher, for ansiosa, tiver muita dificuldade de desacelerar seus pensamentos, saiba que se você se propôs a fazer esse breve exercício no início dessa aula, você fez a sua primeira meditação. Parabéns. Principalmente se você sempre diz: ai, Ju, meditar não é para mim, isso é coisa para gente zen, é para aquele monge vestidinho de laranja, né, lá no Himalaia. Não, mulher. Remédio é para quem? Para quem está saudável ou para quem está doente? Para quem está doente. Então, aprender a meditar e desacelerar os pensamentos é para quem tem muito pensamento também acelerado. Então, se você é muito acelerada, é para você mesmo que a meditação serve. Vocês acham que eu procurei meditação por quê? Porque eu era zen? Quem dera! Eu era uma mulher normal como você, sobrecarregada, mas eu precisava ter alguma coisa para me ancorar, principalmente na época da pandemia foi o que me salvou em termos de saúde mental, tá? Então, parabéns se você conseguiu ficar comigo nesses primeiros minutinhos, você fez 4 minutinhos mais ou menos de meditação. E agora a gente vai trabalhar alguns exercícios básicos também da yoga para ajudar a trabalhar a nossa ansiedade queridinha, tá? Então, o primeiro exercício, a gente vai colocar as duas pontinhas dos dedos aqui, vai elevar o braço esquerdo alinhado com a sua orelha. Observa se esse alinhamento, olha um pouquinho para cima e vê se esse ombrinho tá, esse braço está alinhado com a orelha. Se esse movimento você fez isso para você tentar baixar igual a mim e você inclinou para frente, volta esse corpo, esse tronco e estica o bracinho. Você pode ajustar mais para o alto, não tem problema. Mas é aqui, alinhado, braço com orelha. Desce esse braço e agora com o outro. Agora a gente vai fazer uma espécie de uma dança, para um lado, para o outro. E eu quero que você traga essa qualidade do movimento flexível, leve, fluido, não rígido, lento, tranquilo, calmo. E todas as vezes que você precisar desacelerar essa sua mente, você vai trazer
movimento, mas um movimento gentil, que pode ser essa aula que você pode assistir de novo, pode ser colocar uma playlist de uma música que você amava dançar, para agora no centro. Amo Lulu Santos, ao vivo. Bota na sua sala, escuta com fone e dança. À medida que você vai trazendo outros elementos que não sejam só seus pensamentos acelerados e que vão te trazer para um espaço de relaxamento, como música e movimento da dança, você naturalmente consegue tirar o seu foco do pensamento ansioso. Agora vamos fazer a borboleta, 2 pezinhos aqui coladinhos, ajustes que você pode fazer para trazer isso com carinho para o seu corpo, não forçando o seu corpo. Você pode precisar ajustar esse joelhinho para cima, você pode precisar ajustar esse pezinho mais para frente, se você sentiu aqui nessa região, tá bom? Então, encontra o ponto que é confortável para você. E é importante, gente, a gente não precisa passar do nosso ponto ao ponto da gente, até a gente se lesionar, né? Mas a gente também não pode ficar só na nossa zona de conforto. Então, tenta trazer um movimento que você sente que você está trabalhando, que você sente que seus músculos estão engajados, estão vivos ali, mas que você não está trazendo desconforto desnecessário, tá bom? Agora vamos em relação ao nosso tapete, vamos deitar um pouquinho e fazer algumas outras sequências deitadinho, tá bom? Primeiro vamos fazer um pouquinho de ponte, traz os seus pezinhos coladinhos, como se fosse um V, de cabeça para baixo, mãozinha desce, vê se você está tocando aqui o meiozinho, o seu pezinho, a partir de trás do seu pé. Uma vez que você sentiu, abre um pouquinho. E agora a gente vai, numa inspiração bem forte, elevar o quadril para o céu, vai segurar, contraindo esse bumbum, contraindo a parte de períneo. E depois a gente vai descer contando até 3, tá? Agora que vocês entenderam o movimento, sempre lembra que eu mostro primeiro e depois a gente faz junto, tá bom? Então agora que você entendeu, prepara esse bracinho, inspira, eleva esse quadril lá para cima, segura, aperta tudo, mulher. E desce 3, 2 e 1. Inspira, expira, ajusta. E agora inspira forte e eleva esse bumbum, traz o quadril lá para cima, contrai tudo e desce 3, 2, 1. Muito bem. Relaxa. Agora, para a gente criar uma mobilidade maior nessa região, a gente vai abrir esse pezinho. Do jeito que a gente estava aqui, agora a gente vai como se estivesse caminhando com o pezinho, um pouquinho além da altura do seu tapete. Você deve estar sentindo o tapetinho embaixo da parte do seu pé. Um joelho desce, o direito entra, por exemplo, e o esquerdo abre. Faz isso descendo somente até a altura do que o teu corpo permite hoje. Não força, para não forçar joelho e não forçar nenhuma articulação. É para trazer fluidez, não para quebrar você, tá? Então, vai para um lado e vai para o outro. E à medida que você for ficando mais familiarizada com o movimento, vai trazendo fluidez, acompanhando naturalmente com o ritmo da sua respiração. Um joelho entra, o outro abre. Um entra, o outro abre. E vai aumentando um pouquinho a velocidade desse movimento, como um limpador de para-brisa, que é o nome desse movimento a propósito. Trazendo fluidez, liberando essa região pélvica, liberando a região de quadril, parte interna de coxa. Trazendo fluidez, gente. Nosso corpo muitas vezes fica com rigidez nas articulações porque a gente não movimenta. É como você não colocar óleo numa máquina. Você troca óleo do seu carro e aí você não troca o seu óleo. É isso que a gente faz no nosso corpo quando a gente não traz movimento. Tudo enrijece e aí você está, antes do tempo, cheio de rigidez muscular, né? Cheio de rigidez nas articulações, melhor dizendo. Para um pouco, volta para o centro e agora vamos fazer uma torção lateral, tá? A gente vai trazer, limpa essa área
de um lado e do outro, caso você tenha objetos como eu também tenho aqui. Abre as suas mãos como se fosse um T, traz as perninhas bem coladinhas para junto de você e deixa o peso da sua perna cair para um lado e o olhar para o outro. Da mesma forma, não força, não passa do teu limite. Cria essa torção de uma forma que você traz alívio. Você sente a sua coluna torcendo lá na sua região da lombar. Muito bom para quem trabalha de salto, ou quem trabalha muitas horas de pé, dirigindo. Então traz, mulher, um espaço todos os dias para você desacelerar, para você cuidar de você, cuidar do seu corpo, porque senão a ansiedade ela vai tomando conta de você. Não precisa ser assim. Volta essa perninha para o centro, ajusta. E agora, perninha cai para um lado, olhar vai para outra mão. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Agora traz essa perninha para o centro, ajusta, abraça essas pernas e traz a testa em direção ao joelho. Abraça, abraça, abraça e solta. Abre as pernas, abre os braços na lateral do corpo. E agora simplesmente inspire, expire e sente o alívio que o seu corpo sente em apenas 15 minutos que você se permitiu vir para essa aula comigo hoje. Você aprendeu a meditar 4 minutinhos, movimentou, e agora você simplesmente entrega o seu corpo ao peso da gravidade. Observa a tua respiração e se entrega a esse momento de relaxamento. Aos poucos agora, gira os seus punhos, gira o seu tornozelo. Traz para um lado, para o outro. Isso. Ai, que delícia. Isso. E usando o apoio da sua mão, do seu antebraço, vai voltando para a posição sentada. Inspira e expira no centro. E a minha mensagem final dessa aula de hoje, mulher, é que para você ter mais foco, menos ansiedade, você precisa cuidar melhor da sua mente, da qualidade do seu movimento e da sua respiração. Cada aula de yoga que você aprender um pouquinho a acalmar, a respirar, a movimentar sincronizando com a sua respiração. Todas as vezes que você fizer isso, você vai aprender a identificar os primeiros sinais da ansiedade, como a respiração curta e rápida, pensamentos e fala acelerados, pensamentos que não param pulando de um para o outro, até quando você quer descansar e dormir. Nós não somos monges, somos mulheres reais, mas nós também podemos aprender a desacelerar os nossos pensamentos e a manter essa ansiedade cada vez mais sob controle.
não nos deixando perder os nossos próprios pensamentos. Inspira grande, expira. Que a paz esteja com você. Um beijo grande, a gente se encontra na próxima aula. Eu sou a professora Juliana Leal e se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho aqui para você receber as notificações. E se lembrou de alguma amiga que está sofrendo com essa questão de ansiedade, de pouco foco e precisa aprender essas técnicas tão simples, mas tão importantes, manda esse vídeo para ela, porque vai ajudar outras mulheres como você a terem mais foco e menos ansiedade. Beijo grande, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.